Olá, que bom que você veio participar mais uma vez deste nosso canal. Se você puder, curta. Se quiser nos ajudar ainda mais, recomende às suas amigas e aos seus amigos e eu ficarei profundamente grato. Nós estamos aqui completando um ano da tentativa de golpe na democracia brasileira. O que é que os batistas brasileiros têm a ver com isso? Eu poderia tratar essa pergunta como uma espécie de trocadilho. O que é que os batistas têm a ver com a democracia? O que é que os batistas têm a ver com uma tentativa de golpe na democracia? Primeiramente, eu gostaria de dizer o que é que os batistas têm a ver com a democracia. A tradição batista é do respeito à individualidade. Um dos pressupostos teológicos dos batistas é a competência do indivíduo. Ou, usando uma linguagem do protestantismo, o sacerdócio individual dos crentes. Pelo fato dos batistas compreenderem que cada indivíduo é livre para ter acesso a Deus, para cultivar a sua relação com Deus, ele não precisa de intermediários, seja instituições religiosas, líderes religiosos, ele chega a Deus diretamente através da pessoa de Jesus Cristo. Essa compreensão teológica faz com que os batistas adotem um sistema de democracia para suas comunidades. Muita gente não sabe que uma igreja batista ela é uma pirâmide invertida. Se compararmos, por exemplo, com a igreja católica, que enquanto a igreja católica numa pirâmide teria o papa no topo e o povo na base, numa igreja batista isso é invertido. Nós teríamos o povo no topo e a sua liderança, se pudermos dizer assim, ela estaria na base. Cada igreja batista é uma comunidade autônoma. Cada igreja batista é uma comunidade livre. Ela não sofre influência de deliberações de uma convenção batista, ela aceita por livre e espontânea vontade. Do mesmo jeito que ela se filia a uma convenção, ela tem o direito de se desfiliar de uma convenção. E como é que funciona esse processo? Basta que seus membros, reunidos em assembleia, tomem uma decisão. Em qualquer área, na área financeira, na área patrimonial, na área de cooperação, em todas as áreas, no sistema batista, a comunidade local é a autoridade máxima. E os seus membros decidem numa assembleia. Porque a ideia é a seguinte: se cada indivíduo é competente para chegar diante de Deus, uma igreja seria a soma da decisão de cada indivíduo. Eu estou falando aqui do ponto de vista estritamente humano. Ninguém aqui está mistificando, dizendo assim, a igreja é uma teocracia, uma cristocracia. Nós estamos dizendo que uma igreja é uma democracia, porque as pessoas, elas tomam decisão, cada pessoa um voto. Se cada pessoa busca a orientação de Deus ou não na sua decisão, é uma questão subjetiva. Mas, tecnicamente, cada pessoa tem direito ao seu voto, o voto da sua consciência, o resultado da sua cooperação com Deus. Então, uma igreja batista local, ela é uma democracia participativa. E é por essa razão teológica, devido ao sacerdócio individual de cada crente. Isso é uma coisa muito bonita. Isso é uma coisa muito bonita. Mas é claro que, na medida em que essas comunidades se tornam muito grandes, a democracia participativa, ela sofre uma mistura com democracia representativa. Então, através do estatuto da igreja, ela define quais são as decisões que só podem ser tomadas numa assembleia e quais são as decisões que podem ser tomadas, por exemplo, por um conselho ou por uma diretoria ou pelo próprio pastor presidente da igreja. Isso depende do estatuto de cada igreja. Mas isso seria uma mistura de participação com representação. Mas o poder continua sendo da comunidade local. Isso é uma coisa muito bonita.
É como se fosse um condomínio de um prédio, né, em que você tem os moradores e você tem uma assembleia e cada apartamento representa um voto naquela assembleia e as decisões só podem ser tomadas pela assembleia. Está percebendo? Então, o que é que os batistas têm a ver com o ato antidemocrático de 8 de janeiro de 2023? Tem a ver que jamais, por seus princípios históricos, jamais pela sua compreensão democracia, jamais até por ter participado de uma história, por exemplo, dos batistas dos Estados Unidos, onde há uma democracia discutível em alguns pontos, mas é um país democrático, jamais os batistas deveriam apoiar ou justificar o ato de 8 de janeiro. Porém, não é o que nós temos visto. Nós encontramos diversos batistas dizendo que, na verdade, é uma questão de narrativa. Que o que aconteceu dia 8 de janeiro não foi um golpe à democracia. Cada um narra como acha que deve. Isso não é verdade. Essa história de narrativa, ela é uma história que tem sido usada já ao longo de algum tempo por diversas pessoas que são chamadas e se consideram batistas. Eu concordo que todo o fenômeno histórico como fato em si, a verdade é depois da realização do fato, através da narrativa. Mas essa narrativa não é uma criação da imaginação de cada um. A narrativa, ela é fruto da observação, do estudo dos acontecimentos para se chegar a uma conclusão. Então, eu, como pastor batista, entendo que não se trata de uma narrativa fantasiosa, criativa, ideologizada, de que um posicionamento político definiu que foi um ato antidemocrático. Na minha compreensão, houve um ato democrático. E por que houve um ato democrático? De maneira muito simples. Porque democracia, o ápice da democracia do país tinha acontecido há pouco tempo, meses, questões de 2 meses antes, um mês antes, eu não lembro com precisão agora, tinha acontecido um ato eleitoral, uma eleição limpa, uma eleição, um sistema eleitoral já testado no país desde 1995 e que nunca se reclamou do sistema e que nunca houve contestação daqueles que participaram dos processos eleitorais desse sistema. Então, um sistema eleitoral limpo, um sistema eleitoral seguro e que nessa votação elegeu um candidato. E aí, em nome da democracia, um grupo foi à capital federal para destruir simbolicamente o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Isso não é democracia, isso é um ato antidemocrático. E esse ato antidemocrático, ele não aconteceu porque pessoas ingênuas em nome de um evangelho ou de grupos evangélicos ou de religiões foram a Brasília. Não, não. Foi algo que foi articulado muito antes das eleições, ameaças às instituições, ameaça ao sistema eleitoral, e pessoas foram sendo alimentadas, pessoas foram para as portas dos quartéis, e essas pessoas, então, depois, naquele dia, se juntaram lá, e é verdade que no meio dessas pessoas tinham muito inocentes úteis, pessoas que nunca participaram de política e quando resolveram participar, não participaram com a consciência, com juízo, se participaram como bonecos manipulados por lideranças religiosas. E aí essas pessoas foram a Brasília, abro aspas, em nome de Deus, mas na verdade empurrada por líderes religiosos sem escrúpulos, e essas pessoas então foram usadas com outras pessoas que estavam lá com aquele objetivo claro, sabendo o que iriam fazer, para destruir simbolicamente as instituições democráticas do país. Isso foi um ato antidemocrático. Você não pode dizer que não foi. E qual era o objetivo?
Você acredita que uma pessoa ia lá destruir e voltar para casa para comer um churrasco depois? Não. Havia um plano. O plano era de destruir. O plano era forçar o governo recém-eleito a convocar os militares para assumirem um momento do país, o comando do país, e a partir daí haver um verdadeiro golpe, que era esse o objetivo. Então, aí eu vou para a segunda e última pergunta. O que é que os batistas brasileiros têm a ver com isso? Os batistas brasileiros, embora tenham uma história de princípios defensores da democracia, esses batistas, representados pela maioria absoluta da sua liderança, eu sei porque eu fazia parte dessa liderança nacional, eu sei porque eu sofri represálias da diretoria e da liderança, de parte da liderança da Convenção Batista de Pernambuco, porque não apoiei o candidato que fomentava atos antidemocráticos nesse país, e eu sofri as consequências da minha escolha. Por quê? Porque a liderança, em sua maioria, fez a escolha por um candidato que era antidemocrático, que ameaçava as instituições democráticas desse país. Eu posso não gostar da maneira como o Supremo Tribunal Federal se comporta, eu tenho as minhas restrições, eu tenho um monte de restrições com relação ao comportamento do poder legislativo do nosso país. E eu tenho também restrições na maneira como é estruturado o poder executivo do nosso país em algumas questões. Porém, isso não me dá o direito de combater a instituição democrática do nosso país. Eu preciso lutar com armas que sejam democráticas. E eu sei que isso é um grande desafio, mas eu não posso negar um princípio democrático para combater aquilo que eu não gosto no país. Porque os fins, como dizia Martin Luther King, os fins não podem justificar, os meios não podem justificar os fins, porque os fins pré-existem nos meios, dizia Martin Luther King. Então, os batistas brasileiros, eles o que eles têm a ver com o ato antidemocrático de 8 de janeiro? Primeiro, eles negaram a sua história de democracia. E segundo, eles têm responsabilidade no momento em que sua liderança estimulou a sua membresia a tratar a questão de eleição como se fosse uma questão de idolatria, elegendo como se fosse um Deus como seu candidato e negando toda uma história de fomentação à antidemocracia no nosso país. Que Deus ajude o povo batista brasileiro a refletir sobre a sua história, sobre os seus princípios democráticos e não participemos nunca mais de apoio a qualquer candidato, de qualquer vertente ideológica que não defenda a plenitude da democracia no nosso país. Forte abraço, que Deus